Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia para quem? Bom dia para quem? Acordei na força do ódio. E eu vou te dizer, na verdade não exatamente na força do ódio, tá? Porque tem duas coisas. Uma coisa é que assim, eu tenho que fazer um anúncio. Você fala assim, putz, já faz... Foi uma semana passada. Semana passada teve gravações, foram 5 dias. E eu vou ter que parar de novo. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque eu vou estar em campanha eleitoral, né? E eu vou ter que dedicar todo o tempo do mundo para a campanha. E aí, por conta disso, eu vou ter que fazer um novo hiato, né? Essa semana vou gravar vídeos, né? Vou gravar mais 5. Essa é a primeira e depois mais 4 essa semana. E depois disso eu vou ter que dedicar todos os esforços à campanha eleitoral. Para quem não sabe, eu sou candidato. E aí, por conta disso, eu vou ter que trabalhar bastante para que essa campanha dê certo, dê resultado e que eu possa fazer algo diferente. Acho que a gente tem que buscar essa questão de fazer a diferença. E às vezes tem que ousar, tem que fazer as coisas. Então é isso. E aí, como eu entendo que fazer um episódio de podcast não é fácil, principalmente quando tem apenas as minhas mãos, né? Faço tudo isso sozinho. E assim, eu organizei agora o processo tá melhor organizado, tá melhor formatado, e isso é muito bom porque permite que agora tenha uma melhor qualidade. Eu percebo que às vezes o episódio às vezes fica arrastado, porque a gente tenta fazer as falas no improviso da maneira mais natural possível, né? Deixa eu empurrar isso aqui mais pra trás. Isso. Coisas do vídeo, né? Ai, desculpa. Aqui. Ai, pronto. Melhorou. E às vezes, quando você vai tentar puxar uma fala, e a coisa, às vezes a informação não vem, porque você precisa pesquisar, porque você precisa tratar alguma coisa, e a coisa às vezes fica arrastada. Você deve ter notado que essa semana teve, mas teve menos, e a ideia é essa, é continuar aprimorando para que a gente possa fazer aí o melhor possível de podcast, até mesmo que as pessoas vão gostar, vão assistir e vão curtir, né? Ah, mas você pode cortar, né, esse trecho. Eu entendo que às vezes pode ser a melhor coisa a se fazer, cortar, mas quebra um pouco da naturalidade, né? Eu acho que quando a gente troca uma ideia, conversa, e ainda mais eu, que sou uma pessoa distraída, eu tenho TDAH, então fica difícil às vezes. A gente às vezes fica caçando borboletas. Mas o importante é a mensagem vindo até você, e é isso que eu posso garantir para você. Desde já eu agradeço, né? Ai, desculpa, coçou de novo. Eu agradeço muito, né, das pessoas estarem acompanhando. E aí a gente volta. Eu volto, se Deus quiser, em outubro. Espero que com notícias maravilhosas. Eu espero que seja que, conforme eu coloquei na descrição, que agora eu estou fazendo a descrição antes. Eu espero em outubro voltar a gravar. Depois de ter comprado, depois de ter voltado da Caramuru, das casas Caramuru, e ter comprado caixas e caixas de rojões para comemorar
a vitória da democracia nesse país. E é assim a gente vai lutar. Estamos lutando por ela. É que nem todo dia, meia-noite, a influenciadora digital, grande comunicadora Rosana Herman, ela sempre manda um tweet dizendo: bom dia, democracia, estamos aqui lutando por você. E é isso que nós estamos fazendo, estamos lutando pela democracia e lutando contra a opressão, lutando contra o fascismo. Vamos de notícia, e essa primeira notícia conversa muito com isso. O vereador do PT, Renato Freitas, de Curitiba, Paraná, teve o seu mandato cassado e com perda de direitos políticos por acusação de quebra de decoro parlamentar, com 23 votos favoráveis. Eu estava olhando aqui quem fez aqui, a maioria de direita, mas me surpreende ver vereador de Curitiba, do PSB e do PDT, atenção PSB, atenção PDT, tem vereador de Curitiba votando contra o povo, colocando na Câmara Municipal de Curitiba, aqui ó, o carimbão de fascista, de racista, porque o que aconteceu com o Renato Freitas é um absurdo e que todos nós que somos defensores do Estado Democrático de Direito, de defesa das instituições, de combate ao racismo, tem que ter gente na rua, tem que ter protesto e manifestação contra esse absurdo que fizeram com esse rapaz. Para quem não sabe, a história é a seguinte. Deixa eu só passar aqui. Em 5 de fevereiro, houve uma manifestação contra a morte de Moise. Lembra da história do Moise, né? O Moise foi congolês, né? Que foi assassinado no Rio de Janeiro, né? De uma forma absolutamente bárbara, né? Ele foi morto, ele foi linchado, né? E aí junta a xenofobia com o racismo, porque o Moise é um congolês, ele é um preto. Foi um preto, infelizmente, morto, né? Infelizmente. Não, ele continua sendo preto, desculpe. E teve uma manifestação na cidade, em Curitiba, na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? E aí acusou-se que invadiu, que ele integrava a ação, de que houve uma manifestação, e aí a Arquidiocese de Curitiba registrou BO contra Renato Freitas. Só que o padre Luiz Haas, que era o que estava na missa, disse que foi interrompido o culto, mas o culto já havia sido encerrado, segundo Freitas, pediu desculpas publicamente, né? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu de que depois a igreja falou que não houve invasão, de que ele não participou da ação, entendeu? No entanto, por ser um homem preto de periferia, não é um elitista como muitos que estão lá na Câmara Municipal de Curitiba, ele foi perseguido e caçado. Foi à justiça, conseguiu reverter a decisão, porque foi feito tudo de forma atropelada, como todo o movimento fascista nesse país fazer as coisas da forma mais rápida possível para ser uma blitzkrieg, né? Que a gente chama, né?
que é aquelas ações dos fascistas, dos nazistas, que eram aqueles ataques rápidos, porque é isso que eles sabem fazer, ataques rápidos e covardes, né? E no fim das contas aconteceu, né, de ele conseguir reverter a decisão na justiça, mas aí houve uma nova sessão no dia 5 no dia 5 agora, né, sexta-feira da semana passada, e cassaram o mandato dele. Toda a solidariedade ao Renato Freitas. Ele, segundo os advogados, ele vai recorrer na justiça, né, contra esse ato covarde que foi feito, tá? E a gente vai ter que... E a gente entende que essa luta e perseguição política ela não vai acabar. Por isso que a gente... sexta-feira passada eu participei de uma reunião, né, do comitê de lutas, né, um comitê de lutas, e eu disse claramente que, na verdade, eu também disse, mas outras pessoas que estavam nessa reunião também disseram, né, de que a luta que nós temos que travar não acaba no voto, né. Eu até entendo uma das coisas que, inclusive, sábado eu participei do lançamento da candidatura, né, do Ivan Valente, e os discursos maravilhosos, inclusive da Erundina, que é fantástica, né, é fantástica, e ela disse, e eu acho que foi ela mesmo que disse que a coisa tem que ser na rua e na luta, nas ruas e no voto. Então a gente entende que dia 11 vai ser aquele dia fantástico, se Deus quiser. Eu vou estar dando aula, que droga, dia 11, né? Mas eu queria muito participar aí das manifestações, porque dia 11 de agosto vai ser um dia muito importante, porque vai ser o lançamento do manifesto, que tem mais de 750 mil assinaturas, deve estar mais de 800 mil assinaturas, vamos ver aqui. Estado de Direito sempre, ó, tem quase 800 mil assinaturas, ela tá devagar, viu? Eu esperava mais gente aqui, né? O importante é que tem muita gente assinando e é de todo tipo, grupos sindicais, patronais, empresas, organizações de classe, universidades. Realmente o negócio é para botar para lascar mesmo. E isso é importante, que a gente possa defender cada vez mais a democracia, né? E a gente tem que lutar muito. Então, assim, reiterando aqui, voltando aqui ao assunto do Renato Freitas. Renato Freitas, a minha solidariedade e o meu repúdio a esses vereadores de Curitiba que te perseguiram. Mas eu sempre costumo dizer que eles passarão, eu passarinho. Enquanto eles vão passar, nós vamos continuar voando livres. E a luta, ela tem dessas coisas. Para poder a gente limpar dessa situação toda, e a gente sabe que em algumas regiões do Brasil ainda teve muito reflexo do bolsonarismo em 2020, nas eleições municipais, mas a gente está virando esse jogo e vamos virar para valer, e vamos virar essa página, vamos passar por cima, porque o fascismo não vai passar.
fascistas não passarão. Aqui no Brasil, fascista não se cria. Pode deixar. Pode deixar. Bem, seguindo aqui a canção, porque, gente, eu devo ter falado pra caramba. Mas vamos seguir aqui a questão aqui. Peguei e gravei o episódio e fui surpreendido. E aí no dia seguinte fui surpreendido com essa notícia, né? Essa notícia ela é um pouco triste, né? Pra televisão brasileira. Você sabe que eu gosto de televisão. Eu fiz inclusive 3 episódios em 2020 falando sobre a televisão brasileira, né? 70 anos da TV brasileira que completaram em 2020. Então não poderíamos falar sobre a passagem. Realmente, eu não consegui falar sobre o assunto do Renato e esse aqui que eu vou te falar, porque eu gravo de quinta para sexta. E esses fatos aconteceram na sexta-feira, né? E no caso da morte do Jô Soares, foi na madrugada de quinta para sexta, né? E ele morreu aos 84 anos em São Paulo. Estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 28 de julho. Pode ser que ele deve ter morrido de causas naturais. Não disseram o que aconteceu para ele falecer. Mas ele recebeu uma grande quantidade de homenagens, né? Da TV, da música, do cinema. Até o Neymar, né, na vitória do PSG, fez um gol, uma vitória de 5-0 lá contra outro time, que eu não faço a menor ideia de que seja, mas nessa vitória ele pegou e mandou um beijo e escreveu um beijo pro gordo, né? E assim, recebeu bastante homenagens, né? E assim, uma das coisas que eu digo, né, que assim, realmente muita gente ficou bastante comovida, né? É uma consternação enorme, né? Você vê um grande ícone que acompanhou as noites dos notívagos brasileiros, né? Durante anos e anos e anos, morrer, né? Acho que a morte é sempre muito triste, é muito dolorosa, né? E uma das coisas E aí o que aconteceu? De sexta para sábado, eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi assistir duas das entrevistas mais icônicas, mais lembradas, né, do Jô Soares, ainda na época do SBT, no Jô Soares 11h30, que ele fez uma entrevista com a Dercy Gonçalves, que foi realmente extremamente hilária, né? E a outra que foi a entrevista que ele deu para Nair Belo, para Lolita Rodrigues e para Hebe Camargo, as 3, e foi divertidíssimo. Tem até uma outra entrevista que era de uma artista que ela foi bastante sincera. Não, quem vai ganhar dinheiro, não sei o quê. E assim, gente, é uma das coisas assim que eu digo para vocês. O Jô Soares era um anarquista, né? O que disseram. Ele se considerava um anarquista. Teve uma entrevista que ele dizia isso. Que ele não gostava de partidarismo, nem de esquerda, nem de direita. Mas ele era uma pessoa que tinha diálogo, né? E já entrevistou muita gente. O Lula, né? Já entrevistou o Fernando Henrique, pessoas de diversos campos. E entre esses que também... ele, inclusive, quando ele se internou, né, no hospital, perguntaram para ele quem que ele não queria que visitasse ele no hospital de jeito nenhum. Ele disse que era o Bolsonaro. Até, cara, que sensatez. Eu acho maravilhoso. Mas assim, Jô Soares foi uma das pessoas que é
tem um outro ponto aqui que eu quero colocar para lembrar, que quando teve a campanha das diretas já, ele fazia o humorístico, Viva o Gordo, essas coisas assim, mas às vezes ele era colunista. Eu não sei se foi para o Jornal Nacional, se foi para o Jornal da Globo, que ele fez um comentário, ele simplesmente pegou um relógio, acionou o cronômetro e ficou em silêncio por 1 minuto. E às vezes, lembra aquela história de que uma imagem vale do que qualquer palavras, que mais que 1000 palavras. E a gente sempre lembra que durante o período da ditadura, muitos artistas foram muito censurados, inclusive ele. E assim, mesmo que ele não seja partidário, ele era político, bastante político. E isso era um ponto que que faz sentido. Então, tanto é que hoje, porque quando essas homenagens, teve pessoas de quase todos os campos políticos que mandaram uma mensagem de homenagem a ele. Então é isso que às vezes a gente precisa. A gente precisa de pessoas que tenham diálogo. É uma coisa que está faltando muito hoje em dia. Hoje está tudo muito a ferro e fogo. E o diálogo está se esgotando a um bate-boca em que ninguém tem razão. Então, uma homenagem ao Jô Soares. Jô Soares, onde quer que você esteja, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Seguindo aqui a canção. Olha só. Você vê como tem gente que eu falo que as raias da loucura são bem próximas. O fanatismo às vezes é a raia da loucura. A Michele Bolsonaro fez um culto, a esposa de Jair, né? E diz que Planalto já foi consagrado a demônios, tá? Eu não sei se eles estão falando deles mesmos, né? Ironias à parte. Falar consagração a demônios, talvez ele possa estar falando acho que de alguns episódios. Teve um episódio, acho que de um ritual de candomblé ou de umbanda que foi feita na época do Fernando Collor, uma coisa assim, certo? Mas o que me preocupa dessa declaração é que muitas vezes as pessoas vão dizer que essa consagração a demônios foi algum tipo de ritual religioso de matriz africana. Loira, branca, você espera o quê? Né? E aí eu acho engraçado esse tipo de coisa, porque às vezes quando a pessoa deseja mal, quando o evangélico deseja mal a alguém, ele fala assim, tá amarrado em nome de Jesus. Desejar mal ao Goro, não tem essa de religião, amigo. Se você deseja o mal para o outro, é porque o mal está dentro de si. Jesus Cristo dizia isso nas suas bem-aventuranças. Ele dizia que as pessoas más somente dirão coisas más, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, dona Michele, se o seu coração está cheio de ódio, o problema é seu. Mas não nos inclua nessa. Não inclua, não diga, não coloque a culpa no demônio de que seu marido está fazendo uma desgraça nesse país. Outra vez falei essa palavra. Eu não gosto. Eu não gosto de falar essa palavra que eu acabei de falar. Mas é isso que está acontecendo nesse país.
E isso não foi Deus que fez, foram os homens. Homens que estavam do lado do Senhor, seu esposo. E isso mostra cada vez mais o quão ruim é esse fanatismo, o quão destruidor é esse fanatismo. A gente precisa combater, sim, esse fanatismo religioso que está destruindo as pessoas, muitas vezes em causa própria. Porque eles não separam o joio do trigo, não. Gente, tem muita gente mau caráter ali. Então, o Planalto, primeiramente, não é nem de Deus nem do diabo, porque esse Estado, o Estado brasileiro, é laico, minha filha. E se é um Estado laico, todas as religiões são bem-vindas e devem ser respeitadas. Tá? Seguindo aqui a canção, e aliás, a canção mesmo, viu? Porque nós não podemos deixar de dizer que ontem, dia 7 de agosto, foi o dia em que comemorou-se 80 anos do grande cantor e compositor Caetano Veloso. Caetano Veloso completou 80 anos de vida, uma carreira maravilhosa, um dos artistas fantásticos, né? Do nosso Brasil. É, sim, um grande artista que merece todo o nosso aplauso. Fez ontem à noite um show, né? Que foi, acho que tá nas plataformas digitais lá, acho que foi no Globoplay, ao vivo. Mas o importante aqui é que Caetano Veloso é um artista fantástico, maravilhoso, inspiração de muitos jovens, de muitas pessoas, músicas fantásticas, voz maravilhosa, e merece sim todo o nosso aplauso, toda a nossa reverência, todas as homenagens possíveis e imagináveis a esse grande artista. Parabéns, Caetano. Parabéns por mais uma primavera, a 80ª primavera de Caetano Veloso, e que continue assim, ativo, lúcido, sagaz, talentoso e amoroso. Bem, agora o bicho vai pegar. Gente, olha só. A ONU, na verdade, não é exatamente a ONU, né? É a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. AIEA. Eles estão dizendo que temos um risco de muito real, de um desastre nuclear na usina nuclear de Zaporizhia. É a maior usina nuclear da Europa, fica na Ucrânia, e essa usina ela sofreu ataques, tá? Fica no sudeste da Ucrânia e sofreu ataques, né, das tropas russas, né? Que pode ser mais grave que o atendente que é um acidente de Chernobyl, no dia 20, que aconteceu em 26 de abril de 86, o reator número 4 explodiu, disseram que foi uma falha humana, acho que foram fazer um teste e aí deu ruim, depois derreteu, né? Derreteu as varetas de resfriamento, e aí deu um negócio zoado para danar.
e aí foi um negócio zoado pra caramba e foi um desastre, né? Que gerou reflexo na Europa, áreas grandes desabitadas, entendeu? E chamar de pé de elefante a massa radioativa, gente, é nojento. O fato aqui é que é um risco iminente, né? Que pode ocasionar aí um negócio terrível, né? Porque, na verdade, assim, desde o acidente de Fukushima, na verdade, o problema de Fukushima, que assim, foi que não se imaginava que ia chegar a uma situação nesse sentido de haver, por exemplo, um tsunami tão devastador como foi no Japão, mas Fukushima era uma área que parecia ser vantajosa por causa da água do mar abundante para poder haver o resfriamento, né, dos reatores, era uma área vulnerável e aí aconteceu aquele desastre que foi então o desastre de Fukushima. E depois disso houve o abandono, né, de programas nucleares de energia, né, porque dizem que é uma coisa estranha, né? É muito... Não é complexo, né? Mas é uma coisa bem ambígua, né? Sobre a energia nuclear. Porque é uma energia que tem um risco muito grande de contaminação radioativa, mas existem gente que considera a energia nuclear como uma energia limpa. Limpa onde se gera resíduos radioativos, né? Ah, mas eles falam assim que eles pegam esses resíduos radioativos, levam para algum outro lugar, enriquecem e depois devolvem e fazem novamente o processo energético. Eu não sei como é que vai ser essa fita aí. Mas é preocupante essa questão de ataques russos, né? Eles querem realmente fazer com que a Ucrânia capitule, né? Aliás, essa questão de guerra tá complicada, né? Porque você tem isso na Rússia, você tem a questão de Taiwan, né? Com a China, né? E aí vai ser complicado mesmo, né? Porque assim, a China considera Taiwan como uma província autônoma rebelde. E assim, isso surgiu porque houve uma guerra civil na China em 1949, em que havia os nacionalistas e havia os comunistas, e os comunistas derrotaram os nacionalistas, e os nacionalistas, o Partido Nacionalista Chinês, se fugiu para Taiwan. E aí declarou independência, só que até agora, não foi, só apenas 13 países, incluindo o Vaticano, reconheceram Taiwan como um país independente e só, né? Isso só, né? Então é uma coisa assim complicada mesmo, né? Essa história aí de Taiwan e essa história aqui da China, né? Essa história aqui da Rússia, né? E assim, não, sinceramente, gente, não se justifica. A gente entende que existe assim a questão de conflito, mas essa questão de conflito, ela tem que ter alguns limites, porque poderá ocorrer consequências bastante catastróficas se mantida essa situação aí de combate, de guerra, de diabo a quatro aqui. Não compensa ficar aí
o mundo em pé de guerra, né? E aí a gente deseja sim que a paz floresça. Será que vai ser possível? Esperamos que sim. Bem, segundou, é segunda-feira, começo de mais uma semana. A gente... acho que esse final de semana para mim foi bastante corrido, mas foi bastante proveitoso, sabe? Eu sempre digo que a gente precisa entender o poder que a palavra tem. É uma coisa que eu digo para vocês, a palavra tem um poder enorme, tá? Porque ele faz com que corações e mentes, né? Faz com que corações e mentes se transformem. Eu acho que a coisa mais da hora do mundo é essa questão de corações e mentes. E a palavra, ela trata muito disso. Quando teve esse discurso que a Luísa Erundina disse no sábado, eu fiquei muito tocado, sabe? Fiquei tocado demais, porque era uma coisa assim que eu digo assim pra você, caramba, uma pessoa com 82 anos de idade, como a Luísa Erundina, 82 ou 84? Acho que 84. Com uma vontade de mudar, com um desejo de imprimir a mudança, não é para qualquer um. Eu não gostaria de estar nessa. Às vezes eu fico querendo, eu tenho um baita de um tesão pela vida, e às vezes eu fico me vendo quando eu tiver a idade da Erundina, a idade, se Deus me permitir eu viver até lá, a idade da Erundina, a idade do Caetano Veloso, a idade do Suplicy, ter essa mesma vivacidade. Acho que é uma das coisas mais bonitas do mundo é a vivacidade. A gente sabe que são condições diferentes, mas quando a gente entende que amanhã vai ser um novo dia, e esse novo dia que vai nascer é uma nova oportunidade, a gente acaba tendo no nosso coração o desejo, a vontade de que, nós vamos fazer, nós vamos transformar, nós vamos mudar, nós vamos construir, nós vamos fazer. Acho que o mundo precisa da ação. A inação é algo que nos trava. E a gente tem que evitar ao máximo essa inação. Vamos construir, vamos colocar a vida para frente, vamos colocar paixão nas coisas, porque aí a gente vai fazer diferente, a gente vai mudar muita coisa. E é isso que a gente quer. A gente tem essa mania besta de se acostumar com as coisas, mas o novo sempre é fascinante. Sempre. Então, assim, antes de mais nada, eu esqueci, eu estava falando do Jô Soares, eu lembrei de um menino que é influenciador digital, eu cumprimentei ele há um tempo atrás, né? Ele não é daqui de São Paulo, é do Rio de Janeiro, né? O Cauã Macedo, né? Ele estava num projeto no interior de São Paulo quando soube que perdeu o avô, um grande parceiro, né? Dos vídeos que ele fazia, que tinha um amor danado pelo avô dele. E tá muito triste, né? Com essa situação. Eu lembrei na hora, né?
aquela história dos vovôs do TikTok, né? Aquele casal de senhores, né? Inclusive tinha a senhora, né? E o senhor, o marido dela, que também faleceu e foi uma coisa muito dolorosa, né? E aí eu falo para vocês que são fãs, né? Porque nesses momentos difíceis a gente, as pessoas que perdem um ente querido, né? Precisam do máximo de carinho possível nesse mundo. Então me solidarizar com esse menino e solidarizar também que todo mundo que é fã, né, desse rapazinho possa também dar um carinho, né, uma mensagem de afago, um afeto, um abraço fraterno, para que ele possa passar por essas fases do luto, né? São 5 fases do luto e a gente precisa passar. A gente não tem como... A perda é um processo que a gente não tem como pular etapas. O fato é esse. Não temos como pular etapas do processo de perda, tá? E então a gente tem que... E aí, nesse momento, é nesse momento que a gente tem que ter a certeza que não estamos sozinhos, que existem pessoas que vão dar um conforto, né? Assim como muitos parentes, amigos e fãs, né, do Jô Soares. Então, gente, que essa semana seja maravilhosa, seja com essa vivacidade, né? Com essa vivacidade de Caetano Veloso, com essa paixão de Luiz Erundina, com esse tesão de 20 anos de Lula. Porque é assim que a gente tem que viver. A vida continua e a gente tem que lutar muito por ela. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, terça-feira, dia 9 de agosto. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.